Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria, você chegou à metade do seu curso, você já está indo aí para a 7ª aula. Que alegria tremenda em saber que você está perseverando, que você está insistindo em aprender a verdade da Palavra de Deus. Esse é o nosso módulo 1 da aula 7 de como estudar a Bíblia. A última aula tivemos aí estudando as figuras de linguagem. Foi uma aula tremenda que você com certeza vai rever mais de uma vez. Porque é muita riqueza, é muita informação para identificar, além de substantivo, verbo, adjetivo, pronome, sujeito, você também poder identificar aí as figuras de linguagem de um texto. Saber identificar quando um texto é parábola, saber identificar quando é uma símile, quando é uma metonímia, quando é uma sinédoque, ou quando o autor usa de hipérbole para poder chamar a atenção num determinado ponto, usa do exagero. Temos aqui que tomar um cuidado muito grande, que não podemos mentir, é apenas uma colocação de linguagem, o exagero para chamar a atenção de um determinado ponto. Também vimos aí alguns textos bíblicos colocando a ironia, a prosopopeia, o antropomorfismo, ou também o enigma, né? Quem usava muito da linguagem de enigma é Sansão, o juiz Sansão, que por 20 anos julgou com justiça. E é interessante também nós observarmos a linguagem de parábola. Não só Jesus, mas muitos autores do Antigo Testamento usam desse recurso de figura de linguagem para poder expressar uma verdade moral implícita numa história contada. Temos que entender que quando a parábola não traz nome próprio, aliás, a parábola não tem nome próprio, né? Então, quando se traz a narrativa de Rico e Lázaro, que a palavra de Deus está qualificada como parábola de Rico e Lázaro, por ter um nome próprio, ela perde a essência, a característica de ser parábola. É discutido que quando Jesus narrou essa situação de Rico e Lázaro, perguntando acerca da eternidade, do seio de Abraão, e enfim, toda a riqueza daquele texto, Jesus estava falando de uma coisa real, do que realmente tinha acontecido, e claro, Jesus não podia dar o nome ali do rico que tinha ido para o inferno. Mas Lázaro é apresentado, sim, no seio de Abraão. E interessante a gente observar as verdades dessa parábola. Agora, a parábola ela é uma lição moral ou espiritual que é usada para mostrar uma tremenda verdade. Nós terminamos a nossa última aula falando sobre os 2 propósitos do uso da parábola. E os 2 propósitos são apresentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Veja comigo Mateus capítulo 13, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos 10 e 11. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Os próprios discípulos questionaram Jesus por que o Senhor tem respondido, tem falado aos fariseus, aos mestres, por parábolas. E Jesus respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então você observa que foi uma forma de mensagem subliminar a figura de parábola ser expressa por Jesus, né? Então, por um lado, a parábola ela tem uma riqueza incrível que vai te permitir estudar, cavar, se aprofundar na verdade da palavra de Deus, mas também a parábola ela encobre uma verdade para aquele que não está receptivo à revelação de Cristo como Messias de Deus. Ela encobre uma verdade para aquele que não se interessa, mas para aquele que se interessa, para aquele que busca, é-lhe revelado o segredo. Então nós podemos observar muitas riquezas dentro da parábola, né? Jesus entra em nosso caminho através dos 4 evangelhos como mestre em parábolas. Por quê? Porque ele é mestre em todas as coisas, ele é o mestre da vida. E como expressa maravilhosamente o autor Buquerique, ele afirma o seguinte: as parábolas são mensagens características de Jesus. São as suas mais notáveis mensagens.
Seus quadros ainda são uma forte gravura que relembram quando o rústico se torna obscuro. São a sua mensagem mais persuasiva. Um ensino proseador não poderia quebrar nossa inflexível vontade, mas a vista do Pai vindo para dar as boas-vindas a seus filhos desobedientes deixa-nos totalmente indefesos. Essas são as palavras de Buquerique, que na verdade fala sobre a importância da palavra e o porquê que Jesus usava de parábolas. Na verdade, a linguagem de parábolas é uma verdade encoberta para se descobrir a profundidade do ensinamento, e ela leva a pessoa interessada à arte da meditação. Meditação que Deus desafiou Josué, é isso aí. Olha só, a igreja perdeu o hábito de meditar na verdade da palavra de Deus, ou muitas vezes falar sobre meditação nos dias de hoje, as pessoas pensam que é coisa mística. Mas quem criou a meditação, quem mostrou esse recurso de aprendizado que é a meditação, foi o próprio Deus. Quando Deus passou a função de Moisés para Josué, quando Deus levantou Josué como sucessor de Moisés, Deus instruiu Josué a meditar na palavra de Deus. Então observa comigo Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que a ordenança de Deus para Josué é: medita no livro desta lei. Medita no livro desta lei de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho. Há uma riqueza muito grande de aprendizado quando a gente medita num texto. Meditar é muito mais que ler, meditar é muito mais que estudar. Meditar é justamente você ruminar o texto e você trazer o texto à tona diversas vezes em sua memória. Mas não só Deus fala com Josué sobre a importância da meditação, como o próprio salmista também vai abrir o livro de Cânticos, Salmo 1, nos desafiando a meditar e mostrando aí a consequência daquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ele diz agora a consequência a partir do versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E nós observamos o salmista nos mostrando que aquele que medita na palavra de Deus será como árvore plantada, e tudo quanto fizer prosperará. A grande verdade é que você dedicar um tempo em meditar na verdade da palavra de Deus, você vai descobrir muitos tesouros, você vai encontrar muitas riquezas, você vai encontrar aí um universo maravilhoso em cada texto que você meditar, porque a Bíblia ela é inesgotável, ela é a palavra de Deus revelada a nós. Uma das coisas mais interessantes sobre as formas parabólicas da literatura é a sua raridade. Jesus tinha a habilidade de empregar todas as formas e variedades de figura de linguagem, da sua forma mais simples até a mais complexa elaboração. Com respeito às parábolas e aos símiles, pouco ou muito expandidos ou explicados, enquanto umas 30 parábolas são citadas como reais, ocorrem mais de 100 figuras de linguagem na palavra de Deus através dos 4 evangelhos. Sem dúvida, o nosso Senhor Jesus Cristo usou muito mais que isso, mas é impossível saber quantas parábolas ele proferiu ao todo. Todas as do seu discurso são altamente figuradas e constituem as maravilhosas e impressivas exibições de verdade.
As parábolas, na verdade, elas revelam as verdades desconhecidas com base em fatos conhecidos, com base num exemplo palpável. Então, através da parábola são feitas associações e a partir do acontecimento popularmente conhecido, nós observamos como uma perda da moeda, como uma luz que brilha no escuro, como um lavrador a lançar a semente no campo, como homens ricos e homens pobres, como a construção de uma casa sobre a areia ou sobre a rocha, como um pai que perdeu um filho e na verdade o que estava dentro de casa já estava perdido. E nós observamos que através de pequenas histórias, Jesus nos traz grandes verdades. Então, apesar de usar elementos terrenos, a parábola sempre contém uma lição de cunho espiritual, de uma verdade moral implícita. Ou seja, há sempre uma analogia entre o espiritual e a ilustração terrena no uso da parábola. Vamos falar um pouquinho mais sobre parábola nessa aula de hoje, porque a parábola tem uma riqueza muito grande. Então, a compreensão das parábolas. Há 4 coisas que nós devemos ter em mente se desejamos compreender as parábolas de Cristo. A primeira delas, as parábolas nos evangelhos estão sempre relacionadas com Cristo e o seu reino. Todas as parábolas dos evangelhos estão relacionadas com Cristo e o seu reino. Portanto, a primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo ao estudar uma parábola é: em que essa parábola tem a ver com Cristo? Em que essa parábola tem a ver com o Messias, com o Senhor? A gente observa, no caso de Mateus capítulo 3, a parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, ele começa dizendo sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador é interessante que a semente sempre produz. Com a semente nunca há problema. Nós observamos que na parábola do semeador, a semente pode cair entre as pedras, pode cair entre os espinhos, pode cair à beira do caminho e pode cair num solo fértil. Então, a semente nunca há problema, porque se ela cai entre os espinhos, ela cresce, brota rápido por causa da umidade, mas os espinhos a sufocam. Se ela cai entre as pedras, por causa da umidade, ela também desenvolve rapidamente, mas não tem como criar raiz devido às pedras. Se ela cai à beira do caminho, ela se torna alimento da ave de rapina. Mas se ela cai em terra fértil, ela produz e traz um resultado eficaz. Então, com a semente, nunca há problema. Mas, na sequência da parábola do semeador, Jesus também vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Capítulo 13, versículo 24 de Mateus, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então observamos aqui, na parábola do trigo e do joio, aonde o próprio Senhor diz uma grande verdade do reino. Crescem os dois juntos e não podemos arrancar. Temos que esperar o tempo da ceifa, aonde o próprio Deus vai ordenar aos ceifeiros que possam tirar o joio primeiro. Então, através dessa parábola, quando Jesus interpretou essa parábola, ele estava dizendo que ele era o Filho do Homem, ele é o Filho do Homem, e que veio e semeou boa semente. Mas veio o inimigo e também semeou no meio desses uma semente de erva daninha, o joio. Então nós observamos através de uma verdade da natureza, um mistério do reino. Então a parábola nos evangelhos sempre vão estar relacionadas a Cristo e o seu reino. As parábolas, em segundo lugar, devem ser estudadas à luz do lugar e da época que se relacionam.
É sempre importante você contextualizar ao local, à cultura, a quem foi dito, quando foi dito. A maneira ideal para proceder assim é estudar os livros acerca de usos e costumes bíblicos, usos e costumes da cultura bíblica. Isso vai te enriquecer muito e vai te trazer um bom entendimento de cada uma das parábolas que a Bíblia apresenta. Tornar mais fácil entender, por exemplo, você tem que entender a cultura. A parábola da moeda perdida, nós podemos observar que as mulheres do Antigo Oriente Médio, na verdade, quando elas esperavam o casamento, elas recebiam 10 dracmas. E elas não podiam perder nenhuma das dracmas, senão o casamento seria cancelado. Se quando o noivo chegasse e ela apresentasse apenas 9, ele não iria se casar, porque era um sinal de displicência, era um sinal de relaxo. Então, na verdade, ela jamais poderia perder. Por outro lado, quando a gente olha para a cultura do Oriente Médio, nós observamos que a mulher lidava pouco com o dinheiro, ela lidava pouco com moedas, e que os seus recursos pessoais se apresentavam principalmente em forma de joias e não de dracmas. Por isso, uma mulher que perdesse uma moeda ficaria muito ansiosa. Então nós vemos que aí o cuidado dela em procurar encontrar a dracma perdida, primeiro ela acende a candeia, e aí há um paralelo tremendo. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É impossível você encontrar valores perdidos se você não acender a luz da palavra. É impossível você encontrar valores que se perderam e, pior, se perderam dentro de casa. Essa mulher não perdeu a moeda na rua, não perdeu a moeda fora de casa, ela perdeu a moeda dentro de casa. Quantas vezes as pessoas perdem valores dentro da sua própria casa espiritual? O processo para você poder encontrar os valores perdidos, em primeiro lugar, é acender a lâmpada da palavra de Deus para que ela possa iluminar o teu caminho, para que ela possa guiar os seus passos. Em segundo lugar, fazer uma limpeza no teu interior. Ela varreu diligentemente, ela procurou com afinco para poder encontrar a moeda. Ela teve que fazer uma tremenda limpeza para poder achar o valor perdido. E quando ela achou o valor perdido, ela então festejou, celebrou. Quando ela encontrou o valor perdido, ela pôde se expressar com alegria, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Então, quando nós estudamos um pouquinho da cultura, no contexto do que a parábola foi falada, na verdade nós analisamos com mais riqueza e encontramos mais verdades implícitas dentro de um texto. Em terceiro lugar, observe a explicação das parábolas dadas por Jesus. Sempre observe o contexto, analise o texto completo, analise o capítulo completo, para você poder encontrar a explicação daquilo que Jesus quis dizer na parábola. Muitas vezes essa explicação vem em seguida à própria parábola, ou logo alguns versículos após. Por exemplo, vamos lá para a parábola da ovelha perdida em Lucas capítulo 15 e vamos analisar a explicação que o próprio Jesus vai nos dar a partir do versículo 7. No versículo 1, ele está apresentando: chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando-se à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Até aqui, a descrição da parábola, a descrição do texto. Só que a partir do versículo 7, o próprio Jesus começa a explicar: digo-vos que assim haverá alegria no céu. Então ele está falando de um pastor que encontrou uma ovelha, mas agora ele fala sobre o reino dos céus, ele fala sobre a eternidade. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende a candeia e varre a casa
e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, dentro do próprio texto, eu tenho que analisar qual a explicação do texto da verdade implícita encoberta. Muitas vezes, então, a explicação ela é antecedida pelas palavras digo-vos que, ou assim vos digo. Essa é a forma de identificar a explicação daquele texto. Em quarto lugar, compare os ensinamentos apresentados na parábola com todo o contexto da Escritura. Como o caso que acabamos de fazer, a dracma perdida, que nós comparamos com o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Acende a candeia, coloca em lugar alto para poder iluminar toda a casa. Então compare com todo o contexto da palavra de Deus. Por exemplo, também, o capítulo do livro em que se encontra a parábola, você tem que analisar como um todo. Quem escreveu? Mateus escreveu o Evangelho segundo Mateus, mas ele escreveu a quem? Ele escreveu aos judeus. Mateus apresenta Jesus como rei. Quando nós observamos, na verdade, Marcos não era discípulo dos 12 de Jesus, e ele escreveu a quem? Ele escreveu ao romano. E, na verdade, então, Marcos não vai apresentar a genealogia de Jesus, porque para o romano, o judeu era escravo. E o escravo não tem linhagem, o escravo não tem descendência. Então, na verdade, Marcos não se preocupa em demonstrar essa característica tão importante para o judeu, que era a linhagem. Ele vem de que linhagem? Filho de quem? Neto de quem? Isso o judeu preza muito, e por isso que o Evangelho de Mateus apresenta justamente a característica que o judeu necessitava, e que mostrar que ele veio da linhagem de Davi, da linhagem da raiz de Jessé. Já o Lucas, ele escreveu ao grego, e o grego valorizava muito a parte humana, e Deus escolheu um médico para poder colocar na linguagem que atendesse, que saciasse os anseios do grego, a parte humana. E João, discípulo de Jesus, um dos 12 do Cordeiro, ele escreveu à igreja. Por isso que ele mostra Jesus desde a eternidade passada, antes da criação. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então é importante nós observarmos o capítulo em que nós estamos lendo, no contexto do livro. Mateus escreveu ao judeu, Marcos ao romano, Lucas ao grego, mas João escreveu à igreja. E aí você tem uma compreensão melhor, que pode, na verdade, se aprofundar mais através da linguagem de cada um dos evangelistas que escreveram os evangelhos. E também outros relatos da mesma parábola devem ser consultados, ou seja, veja se há a repetição da parábola nos outros evangelhos. Observa se ela foi citada por outro evangelista e analise a forma como ele colocou, os detalhes que ele colocou, para que você possa ter uma riqueza maior antes de tomar qualquer conclusão precipitada. Em quinto lugar, compare as narrativas de uma parábola quando registrada por mais de um escritor. É isso que estamos falando agora. Às vezes você encontra mais detalhes em um do que em outro. Médico Lucas, ele na verdade tinha uma riqueza de linguagem, e ele com certeza descrevia um milagre com mais detalhes do que qualquer outro evangelista. Era comum Lucas poder narrar com excelência a descrição dos feitos e das narrativas, mesmo porque é como se ele estivesse apresentando uma tese que ele apresenta a Teófilo, Evangelho segundo Lucas, o primeiro tratado, e o livro histórico de Atos, o segundo tratado. Então você observa que ele escreve com excelência as duas obras que ele faz, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro histórico de Atos. Quando você descobrir, por exemplo, uma doutrina, essa doutrina também nunca fique apenas com a opinião de um autor dentro da palavra de Deus. A doutrina ela tem que ser comprovada por 2 ou 3 autores diferentes. Então, quando você descobrir uma doutrina implícita dentro de uma parábola em estudo,
compare as suas conclusões com o contexto geral da Escritura acerca dessa doutrina. Do contrário, as suas conclusões entrarão em contradição com a revelação no seu escopo geral. Então, a importância de você fazer o estudo completo, o estudo como um todo. A ilustração dada aqui a seguir tem o propósito de ajudá-lo a estabelecer a correlação entre o texto bíblico que você estudou e o contexto imediato ou remoto das Escrituras como um todo. Porque é justamente a tipologia que vai definir ou a teofania, ou a cristofania, ou a eclesiofania. O que seria isso? É a tipologia. Teofania é um texto subliminar onde subentende a ação de Deus, a figura de Deus agindo. Então, teofania é todo e qualquer texto que vai dar uma mensagem subliminar. Isso pode ser em metáfora, isso pode ser em parábola, onde se apresente uma teofania, um texto subliminar onde subentende a figura de Deus. Por outro lado, temos muitos textos na Bíblia que apresentam a cristofania. O que é a cristofania? É a pessoa de Cristo em uma aparição subliminar no Antigo Testamento. Sabemos que no Antigo Testamento Jesus é um mistério oculto. O Antigo Testamento, Jesus estava encoberto, era o enigma. Então nós observamos, e já falamos aqui no curso, que certo dia Jesus sentou com seus discípulos e mostrou em toda a Torá, nos livros históricos e nos salmos e proféticos, o que falava acerca dele. Isso era uma cristofania. Por exemplo, a ovelha que apareceu para Abraão no monte do sacrifício para substituir Isaac é uma cristofania, é a figura de Cristo ali, o cordeiro mudo que vai para o matadouro. O fio vermelho que Raabe colocou na janela, declarando que ela cria na palavra daqueles espias, era uma cristofania. O fio vermelho representando o sangue de Jesus que estava cobrindo a casa dela em cima do muro de Jericó. Então existem muitas cristofanias, mensagens encobertas acerca de Cristo, mensagens subliminares ou figuras subliminares de Cristo no Antigo Testamento, que nós intitulamos de cristofania. Teofania de Deus, cristofania de Jesus. Agora, eclesiofania é a figura da igreja representada através de uma figura implícita no texto. Então vamos lá comigo para Números capítulo 21, Números capítulo 21, versículos de 4 a 9. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo as serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, a cristofania. Essa serpente representa Jesus nessa passagem, aonde, assim como essa serpente foi erguida, importava que Jesus fosse erguido no madeiro para poder trazer salvação. A morte de Jesus nos trouxe a liberdade, nos trouxe a bênção. Ele se fez maldito para que a bênção chegasse até nós. Agora, o contexto das pessoas que olhavam para essa serpente representa a igreja. Nós sabemos que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. E observamos que a igreja, ela é justamente essa multidão, ela é justamente esse povo que crê em Jesus e que é salvo pelo sangue de Cristo Jesus. É, na verdade, uma cristofania e uma eclesiofania difícil de se analisar e de interpretar,
visto que Jesus é comparado aqui à serpente. Mas nós temos que entender que a própria cura da picada da serpente está no veneno da serpente. O próprio antídoto da picada da serpente está no próprio veneno. Então nós observamos que a serpente picou as pessoas. Por quê? É o pecado, né? É o pecado, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus vem, se identifica como homem para substituir o homem na cruz do Calvário. Então ele próprio diz, assim como a serpente foi erguida, importa que o Filho do Homem seja erguido no madeiro. João capítulo 3, versículo 14, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A importância de nós observarmos que o próprio Jesus declarou essas palavras, se comparando a essa serpente que foi erguida no deserto. Então aqui nós podemos ver teofania, cristofania e eclesiofania. Também temos aí como figura de linguagem literária o hebraísmo. Hebraísmo são certas expressões ou maneiras peculiares do idioma hebreu, certas expressões ou maneiras peculiares para fazer uso, devido de nossa regra de interpretação, usos e costumes, vícios de linguagem do povo hebreu. Entre elas, a gente pode falar do espinho na carne, apresentado por Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Nós vamos entrar nesse texto no decorrer do curso, das nossas matérias desse primeiro módulo. E interessante nós observarmos que essa figura de linguagem espinho na carne era um hebraísmo, ou seja, o judeu ele tinha por costume falar que aquele que se opunha a ele no caminho, na trajetória, era o seu espinho na carne, era espinho nos seus ossos. Então, na verdade, Paulo usa desse hebraísmo para poder apresentar que em todo lugar que ele chegava para pregar, sempre tinha alguém que lhe resistia, sempre tinha alguém que o confrontava. Então nós observamos aí, através de um hebraísmo, uma coisa muito interessante, muito profunda e muito discutida. Então, para estudá-la, nós podemos fazer diversas maneiras e diversos métodos. Na verdade, nós temos que observar e escolher um método, não ficar sempre com o mesmo método, né? Variar, para que também o próprio auditório possa extrair o melhor do que você tem a transmitir para eles. Então você também pode variar as suas metodologias de ensino, variar as suas metodologias de expressão do sermão ou aplicação do sermão. Então nós vamos analisar agora alguns métodos de estudo. A partir dessa aula, vamos estar trabalhando sobre métodos de estudo nessa matéria, como estudar a Bíblia. Um dos métodos de estudo muito interessante, que é o que nós vamos abordar na aula de hoje, é o estudo pela cultura do reino. É isso aí. Nós não podemos analisar a Bíblia pelo padrão político que a nação tem. Não podemos analisar a Bíblia pela democracia, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia não é democrática. Deus não é democrático. Tendo a consciência que Deus e a sua palavra não se enquadram em métodos de governo humano, como parlamentarismo ou democracia, nós podemos observar que existe um padrão de governo do reino. E esse padrão de governo é justamente a forma de Deus agir. Então nós analisamos que a Bíblia não é democrata. Deus não se importa se eu concordo ou não concordo com o que ele estabeleceu, pois o que ele estabeleceu é imutável. Então nós temos que entender que o padrão de Deus é teocrata. Teocracia significa Deus manda, Deus governa. Ele estabeleceu suas leis, ele estabeleceu seus princípios e esses princípios são imutáveis. Deus não apenas quer que o seu reino venha à terra, assim como é nos céus,
Ele quer que se manifeste na terra, mas Ele quer que isso aconteça por meio de nós. Por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus disse a eles, quando orares vocês vão dizer, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é nos céus. Então, quando nós analisamos a Bíblia com a cultura do reino, nós temos que nos preocupar um pouquinho com qual é a cultura dos céus, qual é a cultura de Deus, qual é o método de governo de Deus. O plano de Deus para transformar as nossas mentes, a fim de que nós nos tornemos pessoas que têm a mente de Cristo, que nos tornemos pessoas com a mente do reino, para mostrar a dimensão do poder miraculoso de Deus em um mundo de desespero. Precisamos aprender não somente a libertar as pessoas, como também a revestir do poder de Deus para libertarem os outros. Nós temos que entender que monarquia é o sistema de governo em que o monarca, o rei, governa um país como chefe de Estado. Esse é a visão do reino, a monarquia. A transmissão de poder na monarquia, ela só acontece de forma hereditária, de pai para filho. Tanto é que os filhos do rei são os príncipes. Então, numa forma monárquica, não há eleições para a escolha de um sucessor. Agora, quando um pai ele quer fazer de um filho um rei, ainda em vida, ainda ele estando no mandato, ainda ele estando no trono, então na verdade ele conquista um outro território. Nós sabemos que Deus jamais vai morrer, mas Deus quis fazer do seu filho rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas Jesus não podia reinar nos céus, porque os céus são os céus do Senhor, os céus são os céus de Deus. Então ele teve que vir à terra para poder reinar e governar. E ele, então, vai reinar nos novos céus e na nova terra. Então nós observamos que a forma na monarquia, ela passa de pai para filho. Vamos falar um pouquinho sobre a história do regime monarca. A monarquia foi muito comum nos países da Europa durante a Idade Média e a Idade Moderna. Nesse último caso, os monarcas governavam sem limite de poder. Esse sistema ficou conhecido como absolutismo. Com a Revolução Francesa, em 1789, esse sistema de governo absolutista foi entrando em decadência, sendo substituído então pelo sistema república em grandes partes dos países. A monarquia na antiguidade. Atualmente, pouquíssimos países utilizam esse sistema de governo e os que usam deixam poucos poderes nas mãos dos reis. Nesse sentido, nós podemos citar aí as monarquias constitucionais do Reino Unido, da Austrália, da Noruega, da Suécia, do Canadá, do Japão e da Dinamarca. A monarquia no Brasil. O Brasil já teve monarquia entre os anos 1822 e 1889, com os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Monarquia é a mais antiga forma de governo ainda em vigor nos dias de hoje. Na monarquia, o chefe de Estado se mantém no cargo até a sua morte ou a sua abdicação, sendo normalmente um regime hereditário e vitalício. O chefe de Estado dessa forma de governo, ele recebe o nome de monarca, ou seja, o título de rei ou o título de rainha. E ele pode também, muitas vezes, ser o chefe de governo. A ele, o oficial real do governo, é sobretudo a função de reger e coordenar a administração da nação em vista do bem comum em harmonia social. O monarca quase nunca deteve poderes ilimitados, como muitas vezes é pensado. Foi num período muito curto que houve monarquias absolutas e assim são chamadas de monarquias tradicionais. Agora, reino é a forma de Deus agir. Reino é a maneira de Deus agir. Então nós observamos que no reino existem coisas específicas. Na forma de Deus formar um líder seu, ele leva ao deserto, ele leva à escassez, ele leva justamente a provar a dependência absoluta dele. Mas no reino de Deus não há escassez. No reino de Deus, ele pode multiplicar farinha, ele pode multiplicar azeite,
ele pode transformar água em vinho, ele pode multiplicar pães e peixes. Então nós temos que entender que diante de uma dificuldade, para o homem pode ser dificuldade, para Deus é exatamente o cenário de um milagre. Os homens estavam diante do Mar Vermelho e os inimigos vindo atrás. O Senhor ordena a Moisés, estenda a vara e ordena que esse mar se abra. E o mar se abre, eles passam a seco com 2 colunas de água ao redor. Observamos também que no deserto, Deus enviou maná dos céus. No deserto, quando a viúva estava com a última refeição, Deus envia o profeta para liberar uma voz de comando: faça disso primeiro para mim, porque da tua panela não faltará azeite, e da tua botija não secará o azeite, e da tua panela não faltará farinha. Nós observamos a necessidade sendo suprida também no ministério de Eliseu. Ele diz àquela mulher: o que é que tens na sua casa? Não tenho nada senão um pouquinho de azeite. E o Senhor multiplicou aquele pouquinho de azeite, de maneira que ela pôde pagar toda a sua dívida e vender com o restante. Jesus, quando quis saciar a fome dos que estavam na aula que ele deu e se estendeu por longo tempo nos seus ensinamentos, ele diz aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Mas, Senhor, 200 dinheiro de pão não seria possível. O que tendes convosco? Não temos nada senão um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Trazei aqui. Jesus ergue isso aos céus, agradece ao Pai e ele começa a repartir e aquilo começa a multiplicar. Essa é a forma de Deus agir no reino. No reino não há falta, no reino não há escassez, no reino não há necessidade, porque toda necessidade é suprida pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus chegou na terra em um momento que o governo, o sistema de governo, era o Império Romano, onde justamente as pessoas atribuíam aí glória, louvor a Césares, né? E nós observamos que Jesus veio no período desse Império Romano para estabelecer o reino dos céus. Por isso que a mensagem de Jesus era: a vós é chegado o reino dos céus, a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus tem uma constituição, o reino de Deus tem uma lei, o reino de Deus tem que se submeter à constituição maior que a palavra de Deus, a própria palavra que veio dos céus. E a importância de nós entendermos que a nós é chegado o reino dos céus, Deus enviou Jesus e Jesus nos comissionou para estabelecermos o reino dele nessa terra. Todos os textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, você deve analisar com o prisma do reino. Todos os textos bíblicos você tem que analisar na visão de Deus. Não na visão humana, não naquilo que você concorda ou discorda, mas na visão do que Deus tem para você. Por isso que esse reino tem uma cultura. E a cultura é você se impregnar com os usos e costumes desse propósito, dessa constituição desse reino. É você estar aculturado, é você estar impregnado com as verdades locais da onde você vive. Nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos dos céus. Então a cultura também envolve culto, que é veneração que tem que ser prestada nesse reino a um único que é digno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você possa mergulhar na verdade dessa palavra e que você nunca se esqueça de olhar com o prisma do reino para que você possa extrair o melhor da revelação da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.